Pronto. Amém. Né? Então, continuando aqui, nós lemos essa passagem que diz onde Pedro é interrogado: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra várias vezes, eu também, mas à medida que eu fui lendo, o Senhor foi ministrando e foi algo profundo. E Deus falou comigo o seguinte, foi muito claro, sobre reposicionamento. Foi o que ele ministrou ao meu coração. E aí, como nós estamos falando de Pedro, eu tenho uma simpatia nata por Pedro, nem sei porquê. Quando a Lu falou aí de Pedro na live, eu não sei o que ela quis dizer. A gente sempre brinca, eu me identifico muito com Pedro, sem vergonha nenhuma disso, com os altos e baixos da vida de Pedro. E Pedro, para mim, é uma escola. É um homem que eu olho para ele e eu procuro aprender com a vida dele todas as vezes, né? E aí, vamos só dar uma passeada na vida de Pedro, não vou contar a história toda dele, não. A história de Pedro é interessante, que começa não em Pedro, se encontrando com Jesus, mas começa com o irmão de Pedro, André. André, ele estava ali caminhando com João Batista, olha bem, hein, o tempo, caminhando com João Batista. André fala, aí Jesus chega na cidade, ele fica assim, meu Deus, esse aí é Jesus, aquele nós ouvimos falar. João Batista fala, não, é isso mesmo. E aí, André, ele se chega até Jesus, maravilhado, e ele fala, Jesus, tu és o rabi, tu és o mestre. E Jesus olha para André e fala assim, André, vinde, vede, chega perto de mim, vem, André. E ali André tem um encontro com Jesus. André vai até onde Jesus mora, ele era curioso, Jesus, eu quero ir lá onde você mora. André vai lá onde Jesus estava ali, né, morando naqueles dias. André gasta um tempo com Jesus, gasta não, ele ganha um tempo com Jesus. Jesus ministra na vida de André e André volta maravilhado. E aí, minhas amadas, vou pontuar várias coisas essa tarde. A primeira é essa: quando Jesus entra por alguém da família, abre-se a porta para a tua casa, para a tua família, querendo ou não. As pessoas que vivem com você, elas vão ver Jesus. Elas aceitando ou não, concordando ou não com a tua escolha, elas vão passar a ver Jesus. E com André não é diferente. André vai lá e fala, Pedro, Simão na época ainda era Simão, Simão, encontrei Jesus aquele a quem nós ouvimos falar, que coisa linda. E aí Pedro parte com André aonde Jesus estava. E aí, minhas amadas, uma coisa linda que acontece lá no primeiro capítulo do livro de João, não precisa abrir agora. O primeiro tete a tete de Pedro, que ainda era Simão, com Jesus, é o seguinte: Jesus olha para Pedro e fala assim, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro. Ele fala Cefas, né? Mas tu serás chamado Pedro. Gente, que coisa profunda foi esse encontro de Jesus com Pedro. Jesus ali, ele, quando olha para Pedro, ele fala assim, Pedro, antes de começar a falar de Pedro, quando eu falar Pedro, você coloca o seu nome. Toda vez que eu falar Pedro, você coloca o seu nome. Você imagina que eu estou falando Cremilda, Renata, Agacilda, Fabi. Pensa que eu estou falando o seu nome. E aí Jesus, ele vira para Simão e fala assim, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro. Ali Jesus fala assim, Simão, eu sei quem você é. Eu sei de que material você foi feito, Simão. Eu sei de onde você veio. Simão, eu lembro lá atrás da tua história, desde a barriga da sua mãe. Simão, eu sei quem você era. Eu sei do que você passou quando você era criança. Eu sei dos abusos que você sofreu. Eu sei das violências que você sofreu. Eu sei dos perrengues que você passou. Eu sei do abandono que você sofreu. Eu sei do seu passado. Mas hoje, nesse tempo que se chama agora, eu chamo você, Simão, e te digo, você vai ser Pedro. A gente sabe que o nome Pedro significa rocha, inabalável, firmeza. Olha bem,
Jesus chama um homem, Jesus conhecia Pedro, né? A gente já começa a falar que Jesus sabia quem Pedro era. Toda a dificuldade de Pedro, que ele era sanguíneo, que ele era colérico, que ele era inconstante, que uma hora ele estava bem, outra hora ele não estava. Jesus sabia disso. E ali, naquele momento, Jesus apresenta para Pedro: Pedro, olha aí o teu propósito de vida. Né? Coisa linda. Ali Jesus está dizendo para ele: não me importa quem você é, não importa quem você foi, de onde você veio. Hoje, nessa tarde, eu chamo você, mulher, você vai passar a ser pedra inabalável, firme. E aí a vida de Pedro é um processo, né? A vida de Pedro é um processo lindo. É um processo lindo que vale a pena a gente parar milhões de vezes e ouvir, sempre. E aí, mais à frente, vem a pesca, que a gente chama de pesca milagrosa. O livro de Lucas trata como pesca milagrosa. E aí, Jesus, ele tá ali na praia. E a multidão está ali chegando. E Jesus vê que vai ficar difícil para ele ali falar com aquela multidão da areia. A multidão está chegando perto, ele ia acabar entrando na água e ia ficar tenso ali para Jesus. Tudo parafraseando, eu estou contando essa história com as minhas palavras. E aí Pedro e os pescadores tinham passado a noite inteira pescando. E aí eu falo para vocês, qual é o objetivo de um pescador? Pescar peixe. O peixe é o ganha-pão dele. O peixe, para aqueles pescadores ali, era o objetivo dele, era a meta dele, era o que eles almejavam ali, era o que eles necessitavam naquele momento. E eles voltaram sem nada. Eles não pescaram nada. E a Bíblia relata que Pedro estava ali lavando as redes, lavando o barco, porque quem passa a noite inteira acordado, ele precisa de quê? Dar uma descansada. Pedro precisava ter aquele tempo de ir para casa, descansar, talvez comer alguma coisa, para a noite ele voltar para o trabalho dele, novamente tentar pescar. E aí Jesus para perto de Pedro, propositalmente, porque Jesus não é de acaso, nada que Jesus fez foi sem propósito. Jesus para perto de Pedro e fala: Pedro, eu estou precisando do seu barco, meu filho. Dá para você me emprestar o seu barco? E Pedro, ele nem titubeia, Pedro, ele nem questiona. Pedro não fala: eu estou cansado, eu estou lavando a rede. Jesus, o senhor vai me atrapalhar, Jesus, pegar meu barco agora. Pedro, sem problema nenhum. Pedro pega o barco dele e fala: Jesus, tá aí. O que eu tenho, eu coloco ao seu dispor. O que eu tenho, o meu recurso é teu. Quantas de nós não somos assim, não é verdade? Quantas de nós nos colocamos à disposição do reino? Quantas de nós nos colocamos o nosso serviço, o nosso tempo? Quantas de nós colocamos até a nossa casa à disposição para o reino? E Pedro não foi diferente. Pedro cedeu. Depois Jesus fala para ele assim: olha só, vocês podem voltar para o mar, podem pescar, que vocês vão ganhar peixe, vão pescar bastante peixe. Ali, gente, naquele momento, Pedro não quer nem saber que quem está falando com ele é um carpinteiro. É um homem que mexia com madeira, que não tinha nada a ver com pesca. Pedro ouve, recebe, obedece, ele entende, obedece e vai. E aí eles pescaram a noite inteira. A palavra fala que eles voltaram carregados de peixe. Quando eles chegam de manhã, Pedro é aquele. Pedro, quando olha Jesus, ele já cai de joelho aos pés de Jesus e fala: meu Deus, Senhor, olha só, o Senhor se afasta de mim. Eu sou pecador, não sou digno de que o Senhor ande comigo. E aí Jesus fala para ele: Pedro, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E aí, minhas irmãs, nesse ponto, veja bem, Jesus já tinha falado com Pedro um tempinho atrás que sabia quem ele era, que ele seria Pedro. Né? Jesus ali apresenta o propósito da vida de Pedro. Agora na praia, Jesus faz um chamado: vem, Pedro, que eu vou te fazer pescadores de homens. E Pedro vai. Pedro larga as redes. Alguns apóstolos também estavam juntos nesse processo, mas Pedro deixa as redes e Pedro vai seguir a Jesus. Aí Pedro se posiciona diante do chamado dele. Pedro aceita e Pedro vai. Nós também fazemos isso, não é? Quando nós recebemos um convite, Deus fala com a gente pega ali e vai fazer o que Jesus mandou fazer. Seja na igreja, seja no ministério, nós aceitamos esse chamado e aí
nós vamos. E aí, quando Pedro se posiciona, começa toda uma trajetória de Pedro. Pedro, apesar dele caminhar com Jesus, Pedro, apesar de estar tendo experiências com Jesus, Pedro ainda não tem uma experiência profunda com Jesus. Nesse momento da vida de Pedro, Jesus ainda não está dentro dele. Porque o que acontece? Pedro, ele começa a ter altos e baixos. Vocês querem ver algumas coisas que eu pontuei aqui de Pedro? Pedro, ao mesmo tempo que ele estava ali quando Jesus curou a filha de Jairo, ele estava ali no Monte da Transfiguração, Pedro estava ali no Getsêmani, aí Pedro dorme. Aí Jesus fala, puxa vida, vocês não puderam nem estar aqui acordados comigo? Aí Pedro acorda, tira a espada e corta a orelha de Malco. Jesus pega e cola a orelha de Malco. Pedro, não é desse jeito. E aí, Pedro é aquele homem que ele tem tanta fé, que quando ele vê naquela tempestade, Jesus no barco, que ele olha, que está todo mundo falando que é fantasma, Pedro fala, não, é Jesus. Pedro, ele consegue superar as leis da física, ele anda sobre as águas, ele dá uns passos sobre as águas. Jesus, olha só, Senhor Jesus, então só me fala que eu vou andar nas águas. E ele dá uns passos nas águas. E o que acontece? Pedro sente aquela tempestade, gera aquele medo nele e ele afunda. E aí eu paro aqui e eu quero falar com vocês em relação ao posicionamento. Quantas vezes nós saímos da nossa posição? Quantas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos firmes, e aí vem o vento, vem o desemprego, abala a nossa fé. E aí a gente começa a questionar várias situações da nossa vida. Quantas vezes vem uma situação de saúde, vem um diagnóstico, aí a gente descobre que a gente tem uma doença e está doente, e bagunça com a vida da gente, mexe com a nossa estabilidade, tira a gente da posição. Quantas vezes marido vai embora de casa, o filho se desvia e tira a gente da posição? Quantas vezes o nosso ministério está tão redondinho, está tão bonitinho, o nosso ministério está lindo, está bombando, a gente está feliz, e aí começam as perseguições, começam as pedradas, começa a acontecer um monte de coisa, a gente começa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estava tão feliz, eu estava servindo, eu estava adorando o Senhor, eu estava trabalhando, meu Deus, o que aconteceu? Que agora o meu ministério acabou, não tem mais. Como assim? E isso aí vem e tira a gente da posição. Quantas vezes nós mesmas permitimos que os problemas da nossa vida nos tirem da posição pela qual o Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou. E Pedro, ali ele não foi diferente. Não foi diferente, não foi mesmo. E aí eu fui pesquisar o que significava a palavra reposicionar. E aí, minhas amadas, eu estava estudando, sentada na mesa, eu estudando a palavra, minha filha estudando o material da escola dela, e eu falei assim, minha filha, o que é reposicionar para você? Aí a Luísa fala assim para mim, ué, mãe, reposicionar é tirar de uma posição e colocar em outra. A interpretação dela. Para mim, a gente conversando sobre reposicionar, era colocar na mesma posição. E aí o Espírito Santo me levou nesse profundo. Muitas vezes o Senhor vai te sacudir mesmo. Ele vai tirar você da posição que você estava. Ele vai fechar a tua porta do teu ministério. Ele vai fechar a porta do teu emprego. Ele vai realmente colocar uma doença. Ele vai colocar uma situação que vai te sacudir. E ele vai tirar você da posição que você estava. Porque é necessário que ele te coloque em outra. E que dessa forma talvez você nunca saísse. Se tudo ficasse muito bem para você, se tudo ficasse muito tranquilo, talvez você ficasse ali daquele jeito ad eterno. E muitas vezes Deus fala, eu não quero mais você aqui. Você precisa crescer. Você precisa avançar. E a gente está tão fixo ali no nosso lugar, a gente está tão confortável e a gente não quer sair. E aí Deus vem e sacode as nossas bases para a gente poder sair do lugar, para a gente poder avançar e a gente crescer. Só que ninguém quer andar sendo empurrado. Dói.
Ninguém quer uma doença, ninguém quer a perda de emprego, ninguém quer perder um ministério, ninguém quer perder um familiar, ninguém quer a família sacudida para crescer. Mas muitas vezes Deus faz. E como nós falamos aqui hoje sobre a perda da pastora Adna, é muito doloroso, a gente está clamando, a gente está pedindo. A perda da minha familiar no sábado passado, a gente está clamando, a gente está pedindo, a gente está ali crendo que elas vão sair do hospital curadas para a honra e glória do Senhor. Sabe quantas vezes eu falei, meu Deus, que coisa linda, elas curadas, a pastora Adna no púlpito pregando, como ela vai ganhar vidas para Jesus. Mas isso, minhas amadas, é a minha opinião. É o que eu julguei melhor, não é o que o Senhor queria. Hoje a vontade de Deus está difícil, está dolorido, mas eu tenho certeza que a pastora Adna está na glória, está com o Pai. E para ela, a vontade de Deus hoje, ela é agradável. Passa de agradável para ela. E a gente muitas vezes não quer ser sacudido dessa forma porque dói. Mas a gente falou aqui no início, Deus tem sempre razão. A razão é sempre dele. Ele sempre vai fazer o melhor para a gente querendo ou não, a gente gostando ou não. A partir do momento que a gente se posiciona diante do Senhor, ele vai fazer. E aí, minhas amadas, o que eu quero pontuar para vocês, que quantas vezes a gente se permite ser sacudido, ser tirado da posição, e quantas vezes o Senhor fala, eu quero você em outra posição. Mas muitas vezes o Senhor fala, volta, eu quero você onde você estava, firme e forte. Não é fácil. E muitas vezes vem um sentimento de solidão, parece que a gente está sozinha, a gente olha para o lado, meu Deus, cadê os meus amigos? Meu Deus, cadê aquelas pessoas que me acompanhavam, que caminhavam comigo? Quantas vezes eu olhei para o lado e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou sozinha. E do Espírito Santo ministrar, é necessário, agora somos eu e você, aguenta. O que eu estou falando para você, compartilhando, eu vivi, eu passei por isso, do Espírito Santo falar comigo, aguenta, não pede para sair, não pede para parar, suporta, na hora certa você vai, na hora certa eu acabo com a sua dor, eu acabo com o seu sofrimento, mas suporta, aguenta. Você pode não ter pessoas perto de você, mas eu estou contigo. E uma dessas ocasiões, a Lu estava junto comigo, ela estava presente quando o Senhor usou uma pessoa para falar comigo. E quantas vezes, minhas amadas, o Senhor, o próprio Deus, ele usa pessoas para nos posicionar. Ele faz de várias formas. Algumas vezes o Senhor, ele vai usar essas situações da vida, uma perda, uma morte, uma doença, para te reposicionar. Muitas vezes o Senhor vai usar uma pessoa, vai usar um pastor, vai usar uma líder, vai usar uma amiga para falar. E quantas vezes a gente faz bico? A gente fica chateada, a gente fica indignada que a gente não aceita. Ah, essa pessoa, ela está querendo me ferir. Ah, essa pessoa está querendo, não sei, jogar uma piadinha para mim. Não, muitas vezes a gente não vai ter ajuda nenhuma, porque o próprio Deus impediu que houvesse. Eu quero compartilhar aqui rapidamente com vocês, eu tirei a minha carteira de motorista, e eu sempre tive muito medo de dirigir. Eu tinha 1 mês de carteira quando um senhor de bicicleta me atropelou. Ele entrou na minha frente e eu freiei, ele caiu no chão e eu fiquei, aquilo ali gerou um trauma em mim. Eu fiquei anos sem dirigir. E aí a minha filha caçula nasceu, meu marido, ele passou no concurso, ele ficou fora muito tempo. E, gente, que coisa dolorosa. Eu olhava para o carro olhava para mim, eu olhava para o carro olhava para mim, e eu não conseguia entrar no carro. Aí, quando eu tentava entrar no carro, eu sentava no carro, me dava uma dor de barriga, meu estômago doía, eu saía do carro. E aí, quantas vezes era aquela coisa pavorosa, porque eu não conseguia dirigir, e eu com o carro ali parada. E aí um dia meu marido passou mal, ele teve uma febre muito, muito forte, ele estava vomitando, sentindo muitas dores no peito, e eu pensei que ele estivesse ali com algum problema, infartando, enfim, era uma situação ali, estava com mal ali, e eu bati no meu vizinho do lado e pedi para ele me levar até o hospital. Meu amigo, a gente estava sempre junto, a esposa dele com a criança, a gente estava sempre ali, vizinho, amigo, parceiro, tudo que precisa a gente troca.
E ele virou para mim e falou assim, então, eu não posso te socorrer, não. Eu levei aquele choque. Como é que é? Não posso socorrer, não, porque eu preciso botar minha filha para dormir. Eu falei, mas você nunca bota sua filha para dormir, é sempre a sua esposa que bota, por que você vai... Não, eu não posso, não. Gente, pensa, eu confesso a vocês, subiu um ódio, uma revolta. Eu falei, não é possível uma pessoa que é meu amigo, que está ali comigo, vai fazer isso comigo. Gente, não tem condições. E eu indignada, meu marido passando mal, e eu braba. Ele falou para mim, ele falava baixinho, estava passando muito mal, falou, Luciana, minha filha, você tem a carteira. Entra nesse carro, liga esse carro e vambora. Gente, eu fui daqui pro hospital em outra cidade, tava de noite, tava chovendo, eu fui. Você não tem noção do desespero que foi dirigir naquele carro, e eu tremendo, me deu cãibra no braço, na perna, doeu tudo, mas eu fui e voltei. E ali, minhas amadas, eu precisei superar a minha indignação, a minha revolta e entender que Deus não permitiu que ele pegasse o carro e me levasse, porque era necessário que eu superasse esse trauma, que eu superasse esse medo e começasse a dirigir, porque seria útil na obra que eu teria mais na frente. E Deus sabe todas as coisas. Não é fácil. Não é fácil você superar uma indignação, você superar um trauma, não é fácil. Mas o que eu falo para vocês é possível. Hoje ele continua sendo meu amigo, a família dele, nós continuamos nos dando muito bem, e eu entendo que foi o que Deus fez. Deus precisou endurecer o coração dele para que eu superasse isso. E voltando à palavra, em relação às situações de vida que a gente passa, a gente não está preparado para esses sacodes que Deus dá. A gente só está preparado para quando Deus dá uma voz suave, para quando Deus fala uma coisa agradável, para quando as coisas acontecem de acordo com o que a gente quer, de acordo com a nossa vontade. Aí a gente fala que é a vontade de Deus. Ah, então aí é Deus. Mas quando vem um sacode, muitas vezes a gente não entende que Deus está trabalhando. Porque, minhas amadas, se a gente não crê que Deus está trabalhando acima das circunstâncias, a gente está dizendo que o problema é maior do que o nosso Deus. E não é. Não tem governo, não tem pandemia, não tem Covid que é maior do que o nosso Deus. Tudo que acontece, ele está permitindo, e ele tem o propósito dele para acontecer. A gente pode se indignar, a gente pode ficar chateado, mas Deus, ele vai fazer da forma dele, e ele conhece cada uma de nós, assim como ele conhecia Pedro, assim como Jesus conhecia Tomé. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês acham que Jesus precisava pegar a mãozinha dele, furada, e falar assim, Tomé, enfia o dedo aqui na minha mão? Não precisava. Jesus era Jesus. Ele podia falar e Tomé ia acreditar, mas Jesus, ele amava tanto aquele homem, ele sabia que Tomé precisava, tinha aquela necessidade, e Jesus, ele vai ali e fala, Tomé, ele se humilha, vamos botar entre aspas, ele fala, Tomé, com muita humildade, e fala assim, toca na minha mão, para você ver que sou eu. E ali Jesus se faz humilde, porque ele sabia que para Tomé era importante aquilo naquele momento. É a mesma coisa que acontece. Jesus sabia quem Pedro era. Jesus sabia que Pedro era sanguíneo, que Pedro errava, que Pedro tinha as dificuldades deles. Minha amada, Jesus foi lá na praia, atrás de Pedro. Jesus, ele volta na praia para poder resgatar Pedro, porque Pedro era importante para a obra do Senhor. Pedro era necessário. Lembra quando Jesus fala, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja? Tem uma passagem dessa nos evangelhos, quando ele coloca, ele fala, Pedro, eu preciso de você. Jesus não conta só com João, que é manso, que é calmo. Jesus não contava só com Paulo, que viria com todo o conhecimento, com toda a instrução, não. Jesus, ele conta com cada uma de nós do jeito que nós somos. Você insegura, muitas vezes medrosa, como eu estava ali com medo de dirigir, eu tinha insegurança, Jesus fala, vambora, vem. Quando ele te chama e você fala, eis-me aqui, o Senhor faz. Foi o que aconteceu com Pedro. Ali, naquela praia, quando ele fala, Pedro, tu me amas?
O Senhor estava ali reposicionando Pedro. Ele estava ali falando, Pedro, meu filho, volta para cá. Vem cá, volta aqui. Vamos voltar aqui, vamos conversar nós dois no tete a tete. Lá em Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas antigas. Vai lá onde te fez cair, faz o caminho de volta, se conserta e segue. Foi isso que o Senhor fez ali com Pedro. Então, quando Jesus chega naquela praia, ele poderia ter falado com qualquer um daqueles homens, que tinham vários ali. Ali, gente, quando a gente começa a ler o capítulo 21 do livro de João, ali está dizendo que eles estavam angustiados. Eles estavam entristecidos porque Jesus tinha morrido. E eles param na praia. E Pedro diz assim: vou pescar. Pedro não está dizendo ali, vou pescar, vou ali espairecer minha cabeça com a pescaria. Não. Pedro ali está voltando à vida velha. Ali Pedro está voltando ao velho homem. Vocês querem ver? Quando Jesus pergunta para ele, tu me Simão, mas tu serás Pedro. Ali ele ainda não tinha se transformado. Ali ele ainda era um homem velho. E Jesus, ele volta ali naquela praia. Ele vai atrás daquele homem que deixou Jesus na mão. Negou Jesus. Jesus podia ter falado, com esse aí eu não posso contar. Mas não, Jesus, ele não deixa ninguém para trás. Você só vai ficar para trás se você quiser ficar. Jesus, ele volta na praia e ele vai atrás de Pedro. Jesus volta aqui essa tarde, ele está indo atrás de você e ele está falando para você: mulher, tu me amas? Mulher, você me ama? Então se posicione a partir de agora. Se você saiu da sua posição, volta. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração não é só sair do seu lugar, não é só deixar um ministério, muitas vezes, agora eu não sou mais líder, não. Não é posicionamento só geográfico de lugar, não. É posicionamento aqui dentro. Como é que você está? Os seus sentimentos são os mesmos? Como é que você está? Ele fala assim, sabe? Ele ora, ele fala: Pastora Elizabeth, tu me amas? Mais do que aos que estão à sua volta, mais do que a tua igreja. Você está entendendo? Ele fala: Renata, você me amas mais do que ao teu campo missionário, Renata? É isso que o Senhor está perguntando. Você está entendendo? Ele está perguntando para você: você me ama mais do que as suas circunstâncias? Ele faz 3 perguntas, mas eu vou me ater só à primeira. Ele fala: Pedro, tu me amas mais do que a estes aqui? Tinham vários ali. Pedro negou 3 vezes. Jesus firma com Pedro o propósito de novo por 3 vezes. E a primeira pergunta: tu me amas mais do que a esses aqui? E ele pergunta: Alexandra, tu me amas mais do que as circunstâncias que você vive hoje? A Gacilda, você me ama mais do que a situação que você está inserida hoje? É isso que o Senhor está perguntando para cada uma de nós. E aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus sabia que Pedro amava. Pedro amava. Mas Pedro ali, Jesus fala: Simão, filho de João. Ali Jesus, quando fala com Pedro, Pedro ainda é um homem velho. Pedro ainda está inserido em toda aquela problemática que fazia Pedro balançar. E o Senhor está ali falando com ele: Pedro, você me ama? Então apacenta os meus cordeiros. Ali era necessário que Pedro, mais uma vez, se posicionasse diante do chamado dele. Ali, quando Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ali Pedro estava falando: Senhor, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis aqui o Simão, filho de João, um homem velho. Eu preciso que o Senhor me transforme para que eu possa ir. E aí Pedrão, velho de guerra, de novo, vê João e pergunta: e João, o que vai ser dele? Né? O que Pedro tinha a ver com João? E Jesus fala para ele: Pedro, o que te importa o ministério do teu irmão? Pedro, o que te interessa a igreja? O que te interessa, o que está acontecendo? Quanto a ti, segue-me.
O que Jesus fala, Pedro, para de se preocupar com as coisas à sua volta. Pedro, a pandemia está aí, ó, tá feio. Para de se preocupar com a pandemia. Pedro, está desempregado, Pedro. Para de se preocupar com o desemprego, Pedro. Seu marido está difícil, foi embora. Para de se preocupar com ele. Se posiciona diante de mim. Porque quem vai trazer ele de volta sou eu. Porque quem vai trazer o seu filho de volta sou eu. Aleluias. Porque o que o Senhor está fazendo ali nesse momento? Nesse momento com Pedro, ele está reposicionando Pedro. Minhas amadas, quando a gente está no lugar errado, a gente pode causar um problema para quem está à volta. Lembra de Jonas no barco? Jonas foge do chamado dele, foge do propósito dele, e aí Jonas entra naquele barco e vem a tempestade e começa a acontecer um monte de coisa. Eles vão lá, Jonas, vambora, Jonas, vai clamar. E Jonas fala, gente, eu sei, me joga. Eu sou o problema, me joga. Eu que estou errado, me bota nesse mar aí, porque a hora que eu cair no mar, vai acabar o problema. E dito e feito, quando a gente se posiciona de forma errada, a gente pode causar danos onde a gente está. Então, não é só um posicionamento, um reposicionamento por causa só a questão pessoal, é questão das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, minhas amadas, para concluir, eu falo para vocês, quando Pedro sai daquela praia, Pedro sai reposicionado. Ali quando Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro sai daquela praia. Simão sai daquela praia. Pedro, ele sai daquela praia, aquele homem cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, que quando ele chega lá em Atos e ele abre a boca para pregar, 3.000 homens aceitam Jesus e se batizam. Pedro sai aquele homem reposicionado, que lá em Atos, a sombra dele curava. Pedro sai da praia, aquele homem que quando ele vê um pedinte na porta do templo pedindo a ele um dinheiro, Pedro olha e fala para ele, um coração condoído, meu irmão, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ali Pedro sai daquela praia transformado. Pedro ali, ele se reposiciona diante do chamado dele lá atrás. Pedro volta e presta atenção, Pedro nunca deixou de andar com Jesus, Pedro nunca deixou de caminhar com Jesus. E eu fiquei pensando, quantas de nós estamos inseridas numa igreja, no ministério, trabalhando, servindo, adorando, mas aqui dentro está tudo fora do lugar. Mas aqui dentro está tudo bagunçado, as emoções, os nossos pensamentos. Então hoje o Senhor nos convida, se reposicione. É você e o Senhor. Se o seu reposicionamento precisa ser geográfico, aleluias, que assim seja. Essa pandemia, ela serviu para a gente se reposicionar. Eu falo para vocês, eu vivi muito tempo, todos os dias da minha semana, nós estávamos na igreja, ora eu, ora as minhas filhas, ora o marido, e era a semana toda dentro da igreja, aí entrava a semana, saía a semana, e glórias a Deus, porque a gente estava servindo, foi um tempo muito bom, mas aprova o Senhor mandar essa pandemia. E nós ficamos dentro de casa. E o Senhor reposicionou a minha família. O Senhor nos colocou de volta ali, aquela oração, aquele culto, aquele clamor. Como nós temos orado, como nós temos clamado, como nós temos nos divertido juntos. Coisa que há muito tempo a gente não fazia, porque a gente estava envolvido com a obra. E o que o Senhor fez conosco nos reposicionou. Então, minha amada, quando vier um reposicionamento, fique atenta. Peça ao Espírito Santo o que o Senhor quer fazer na sua vida, o que o Senhor quer fazer com você. Não fica chateada, não fica angustiada, não fica doída, não fica brava com a sua irmã. Peça ao Senhor entendimento. O que é que Ele está fazendo? Quem é que Ele está usando para que você possa estar reposicionada nesse momento? Porque interessa, você é importante para o Senhor. O Senhor, nessa tarde, Ele pergunta, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Vai fazer, Pedro, o que eu mandei você fazer. Jesus chamou Pedro para quê? Ser pescador de homens. Agora, Jesus fala para Pedro, eu não quero mais que você pesque. Agora eu quero que você cuide, que você apacente, que você pastoreie, que você pegue as minhas ovelhas. E ele fala primeiro, cordeiros,
que a ovelhinha bebê e leve até o status de ovelha, até que eles possam caminhar sozinhos. É isso que o Senhor nos chamou. Então, nessa tarde, o Senhor ele nos chama para que nós saiamos da praia, aquele lugar de dor. Saiamos da nossa praia e que nós possamos responder para o Senhor: Senhor, eu te amo. Eis-me aqui, envia-me a mim. E que você possa sair hoje, dessa tarde, do status de Simão, filho de João, homem velho, e que você possa ser Pedro, aquele avivalista de Atos, aquele homem que, quando abriu a boca, ele provocou ali, ele gerou um ambiente para o próprio avivamento, porque a Bíblia fala que eles primeiro se arrependeram, e depois eles se batizaram, e depois eles receberam o Espírito Santo. E que você seja Pedro. Aleluia. Lu? Amém, Lu.